Fala, torcedor alvinegro, vamos para um giro de notícias dessa segunda-feira que começou agitada para o Ceará. Vamos falar sobre tudo que está rolando. Arthur Cabral foi vendido ao Botafogo, o Ceará ganha dinheiro. Lelê de saída do Vozão e mais. Paul Fernandes, o tipo de contratação que o torcedor gosta, mas essa história sempre termina dando errado. Vamos falar também um pouquinho sobre isso, porque pode envolver o perfil de contratações do Vozão nesta temporada e vale a gente fazer uma reflexão sobre isso. Vem comigo, vamos falar sobre o Ceará Sporting Clube por aqui. Você que está chegando nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreva. Eu sou Klaus Catunda, falamos exclusivamente sobre Ceará Sporting Clube no BPR Vozão. Junto com vocês, a gente está aqui trazendo as últimas do Ceará, que nessa segunda-feira teve novidades em Porangabuçu. Lelê está de saída do Vozão, vai para o futebol japonês. A informação foi trazida pelo Horácio Neto, do Esportes do Povo, e ele também trouxe o complemento de que o Ceará vai ganhar uma boa quantia com a venda do Lelê. O Ceará deve ganhar algo em torno de 2 milhões de reais pela saída do jogador, que não foi bem por aqui, foi trazido numa oportunidade do Fluminense. O Ceará viu ali uma oportunidade para ser uma peça para ser reserva do Pedro Raul, uma boa opção, teoricamente, que não se confirmou. O jogador não desempenhou um bom papel aqui, perdeu chances claríssimas, foi muito mal nos jogos, trazendo até uma percepção ruim do torcedor de será que está faltando interesse ao jogador para vestir a camisa do Ceará? Enfim, Lelê não foi bem no Ceará e está de saída, e vou te falar, não vai deixar saudades, mas vai deixar uma boa quantia para o Ceará Sporting Clube, que com certeza vai ajudar demais nessa janela de contratações. A outra informação que nós temos é sobre a aquisição do Botafogo de Arthur Cabral. Ele mesmo, o Rei Arthur, foi vendido pelo Benfica por 95 milhões de reais. Que loucura o futebol brasileiro nessa janela de Mundial de Clubes, né? E o Arthur já vai jogar pelo Botafogo no Mundial de Clubes e ele vai render ao Ceará ainda uma quantia de 2,8 milhões de reais. O Ceará ainda vai ganhar com essa venda do Benfica ao Botafogo um bom valor pela negociação por ser o clube formador de base do Arthur Cabral. Então o Ceará vai adquirir aí esse valor de 2,8 nessa negociação entre Botafogo e Benfica, e o jogador vai seguir por lá. Certamente veremos Arthur Cabral na Arena Castelão nessa temporada. Não com as cores alvinegras do Ceará, mas sim do Botafogo do Rio. E aí, meu irmão, a gente vai torcer contra ele, não tem jeito. Mas, de antemão, todo o sucesso do mundo ao Arthur Cabral, que é um cara que tem toda uma identificação e um carinho do torcedor alvinegro, sem dúvida alguma. E agora, nesse final de semana, mudando de assunto e saindo um pouquinho desse olhar de contratações do Ceará e de movimentações do Ceará que envolvam o Ceará diretamente, teve a saída do Paul Fernandes, né? O badalado Paul Fernandes foi ventilado como a maior contratação da história. Eu refuto completamente, eu acho que passa longe de ter sido a maior contratação, mas chegou precedido de uma expectativa por ter sido um jogador que veio do Boca Juniors, capitão e tudo mais. E com certeza, isso não é só apenas, e isso aqui não é para criticar apenas, não é uma crítica direta ao torcedor do Fortaleza, ao clube, nada a ver. Mas é o perfil de contratação que não se adequa ainda ao futebol cearense, não se adequa ainda para a maioria dos clubes nordestinos, que é a contratação do jogador badalado, que vem com muito nome, que vem precedido de muita expectativa, que é um nome que você acha que vai internacionalizar a sua marca, que vai trazer frutos para a sua marca, mas no final das contas, é o tipo de contratação que fala mais para o torcedor do que para o interno, fala menos do que se imagina para a ambiência do clube. Talvez atrapalhe até, em alguns casos, a ambiência do clube. Então, esse tipo de negociação ela é muito boa para fazer o oba-oba do torcedor. Inclusive, teve aí comentários de que um banner, né, do Paul Fernandes era maior do que o Ceará. Você vê que esse tipo de cultura ela é criada no futebol de todos os torcedores, de todas as equipes, mas que no final das contas ela não traz uma percepção interna de que aquilo vai ser positivo, não traz uma garantia de que essa negociação vai dar certo, de que vai ser as mil maravilhas e o jogador vai performar no mesmo nível que algum dia performou. Então, é o tipo de contratação que enche os olhos do torcedor, sem dúvida alguma.
mas nem sempre o resultado, na prática, ele traz o que se espera, né? Então, tudo isso tem que ser cuidado, tem que ser avaliado, e eu tenho certeza que, nesse momento, traçando um paralelo com o Ceará, esse tipo de contratação que foi o Paul Fernandes, que foi outros jogadores do rival, por exemplo, o Ceará vai ter muita cautela de fazer, mesmo se estiver vivendo bons momentos. Porque a construção tem que ser coletiva, tem que ser muito mais para o coletivo, para a instituição, tendo como norte, como leme principal, o Ceará Sporting Clube. Então, nada e nem ninguém vai ficar acima do Ceará. Então, eu acho que nesse aspecto, a gente vê que o Fortaleza tomou um caminho de contratações estranhas, né, que a gente observa, né? Eu já venho falando há muito tempo de que eu não ia comentar sobre as contratações do Fortaleza. Sempre quem assiste as lives do BPR me vê falando, olha, eu não vou comentar sobre as contratações do Fortaleza, porque, enfim, não quero dar o norte do que está acontecendo de errado. Mas o fato é que essas contratações, elas têm uma dificuldade enorme de encaixe dentro do clube. O Ceará foi prova viva disso em 2022, em 2011, enfim, trouxe Edmilson lá em 2011, que para mim, sim, foi a maior contratação do futebol cearense, pentacampeão mundial, jogou no Barcelona, enfim, ali sim foi uma contratação gigantesca do futebol cearense, mas que não deu certo, que não vingou aqui, fez alguns gols, algumas partidas, mas já vinha num final de carreira melancólico e não dá certo, né? A gente está vendo outros exemplos também, então a gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de contratação. É muito difícil o encaixe dentro do grupo, e isso tem que ser lembrado por quem faz o Ceará Sporting Clube. Eu tenho certeza que a diretoria atual tem esse cuidado, sem dúvida alguma. Então é isso, galera. Vídeo aqui para a gente falar dessa venda do Lelê pelo Fluminense para o futebol japonês. O Ceará ganha uma graninha, 2 milhões de reais, e o Ceará também ganha nessa aquisição do Botafogo, do Arthur Cabral. O Ceará ganhando aí mais 2,8 milhões, e agora, daqui a pouco, vem mais a necessidade de contratações, já que o Lelê saiu, devem sair outros jogadores também. Vamos ver como é que vai ser o mercado da bola do Ceará. Lembrando que essa primeira janela, o Ceará não deve fazer contratações, só na próxima. O Ceará entra de férias a partir de hoje, teve um treino pela manhã, e a partir de agora o Ceará tem 13 dias de férias para os jogadores por uma questão trabalhista. É uma obrigação legal do Ceará dar esse período de férias aos jogadores, o Ceará já está cumprindo, então daqui a pouquinho o Ceará está de volta e certamente com caras novas para o elenco do Léo Condé, tá bom? Valeu demais, é um vídeo mais curtinho, com informações, para você dizer aí tudo que você acha dessas movimentações do Ceará. Eu quero a sua opinião aqui, falando sobre o Ceará Sporting Clube, tá bom? Valeu demais, é isso. Bora, Vozão! E bora pro racha. Valeu!